Oi, pessoal! Eu sou o Maicon, irmão da Bárbara, o ex-abuelo dela, né? E eu estou invadindo mais uma vez o canal dela para falar aquilo que o Senhor mandou eu falar. É isso mesmo. Mas antes da gente começar e ver qual riqueza será trazida à luz nos nossos corações, vamos fazer uma oração. É isso mesmo. Então coloca a mão no coração, feche os olhos e vamos orar. Querido Deus e meu amado Pai, fale através de mim para com o seu povo, Deus. Fale aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero. E também não aquilo que o seu povo quer, mas sim aquilo que eles precisam ouvir, Deus. Venha, Pai. Vem falar através de mim, Deus. Venha. Deixe o seu Espírito Santo tomar posse do meu corpo, Deus. Eu abro as portas para o Espírito Santo tomar posse da minha boca e falar através de mim para o seu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. A minha voz tá um pouco ruim, porque eu tô meio gripado, né? Mas de qualquer forma a gente tá aqui fazendo aquilo que Deus manda a gente fazer. Então, vamos ver qual é a riqueza escondida que será trazida à luz no dia de hoje. Vamos lá? Mas, Maicon, por que você tá aqui de novo? Deus falou com você, você disse que isso aí ia voltar se Deus falasse com você, pedisse pra você voltar. Sim, é basicamente foi o que aconteceu. Deus falou pra mim que eu devia fazer um vídeo sobre batismo. Me deu uma ideia de eu fazer um vídeo sobre batismo, né? E eu falei, mas a Bárbara já disse que vai fazer um vídeo sobre batismo e eu vou lá me intrometer no canal dela, sendo que ela já gravou o vídeo do batismo. Daí eu falei, se for realmente para mim fazer um vídeo sobre batismo, eu quero então que a Bárbara própria me fale, né, para mim fazer um vídeo de batismo. E foi indo um tempinho, demorou um tempinho, né? Quando daqui a pouco a Bárbara falou, Michael, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô conseguindo fazer um vídeo de batismo, e eu acho que provavelmente Deus não quer que eu faça, porque eu não entendo muito disso. Talvez ele queira que você faça. E daí quando ela falou isso, me despertou, né? Daí eu falei, realmente vem do Espírito Santo, que o Espírito Santo tinha falado pra mim fazer o vídeo do batismo. E aqui estou eu fazendo vídeo sobre o batismo e depois também sobre o batismo com o Espírito Santo, não é mesmo? Enfim, sem mais delongas, sem mais enrolação, né? Vamos então para a primeira palavra, a primeira passagem do dia de hoje, que é lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo 1 em diante. É isso mesmo, o Evangelho de João, não as epístolas, ok? Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Diz o seguinte: o novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ou seja, Nicodemos era o líder dos judeus naquela época, ok? Ele, de noite, procurou Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Aqui ele declara, ok, que realmente o Messias é Jesus. E só para contextualizar um pouco para vocês, os fariseus eram um grupo de gente que eles adoravam a Deus com a boca, mas o coração estava distante do Pai. Ou seja, adoravam a Deus de boca para fora. Faziam longas orações, porém essas orações não valiam de nada, porque Deus ele não quer uma oração da boca para fora. Ele quer uma oração do fundo do nosso coração. Ou seja, não adianta nada você fazer uma oração de 3 horas se você fica repetindo a mesma coisa para Deus, repetindo, porque isso se torna uma reza. Que a Bíblia nos adverte também que não pode fazer vãs repetições, ou seja, as rezas. Mais uma vez, eu não tô aqui para falar de religião, tá bom? Porque não existe religião, tá? Não sei se vocês sabem. Ah, Michael, mas então os evangélicos também estão errados? Se os evangélicos estão focando na religião deles, aí eles estão errados, ok? Se eles estão focando na sua própria religião, eu tenho que advertir aqui também. Porque qualquer um que focar na sua própria religião e na sua própria crença, tá errado. Porque a gente precisa crer em um único Deus. Jesus Cristo Salvador. É isso mesmo. Mas, Michael, os evangélicos, eles não creem em Deus, em Jesus? Gente, eles creem no Jesus da religião. É isso mesmo, do Jesus da religião. Mas o Jesus da religião tá errado? Tá errado. Desculpa falar isso, mas realmente tá errado.
Porque o Jesus da religião evangélica não é o mesmo Jesus que é o Deus, entende? Então, se uma pessoa vem e me pergunta qual que é a sua religião, eu falo, eu não tenho religião. E é verdade, é a mais pura verdade. A gente tem que ser cristão, não evangélico, que é diferente. A gente não pode ter nenhuma religião, porque Jesus não faz parte de nenhuma religião. Desculpa, mas não faz parte de nenhuma religião. Até mesmo se a gente pegar a Bíblia, a Bíblia verdadeira, né? Não fala aqui. Pode abrir em todas as páginas. Não fala em uma religião que esteja certa. Até porque Jesus não é uma religião. Jesus é Deus. Vamos continuar, né? Que a gente está quase fugindo do assunto, né? Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, eu te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Michael, o que é nascer de novo? Pode a gente simplesmente, já velho, já com uma idade mais avançada, entrar no ventre da nossa mãe e nascer pela segunda vez? Claro que não, né, gente? Isso é impossível. Quando Jesus, ele dá um exemplo de nascer de novo, seria nascer da água, ou seja, se batizar. É isso mesmo, a gente se batizar. Nascer da água é nascer de novo. Michael, então quer dizer que a gente nasce 2 vezes na nossa vida inteira? Isso mesmo, a gente nasce 2 vezes na nossa vida inteira. Primeira vez a gente sai do ventre da nossa mãe e a segunda vez é o batismo nas águas. É isso mesmo, que a gente decide que a gente vai seguir a Cristo Jesus. Michael, você é batizado? Sou. Eu me batizei inclusive com 10 anos de idade. É isso mesmo, 10 anos de idade. Eu tenho 14 agora, faz 4 anos que eu estou batizado. Para ser mais exato, foi dia 21 de janeiro de 2021. É isso mesmo, eu lembro, ó. Eu lembro. E foi incrível, inesquecível. Eu tô firme e forte. Tanto é que agora eu sou obreiro da minha igreja. É isso mesmo, eu sou uma coluna de Cristo Jesus. E assim tem que ser com todos nós. Precisamos ser batizados. É isso mesmo. Mas, Michael, qualquer um que pode ser batizado, qualquer um que pode nascer de novo? Não é qualquer um. Por que não? Porque se agora que eu vou falar de novo, gente, não me cancele, mas eu tô falando a verdade, então não me interessa. Podem falar o que vocês quiserem. Criança, bebezinho, não pode ser batizado. Não pode, Maicon? Como assim a gente batiza os bebês? Não. Não. Porque a Bíblia nos fala também que a gente precisa ter um entendimento do que é certo e o que é errado. Um bebê, não, agora eu vou fazer uma pergunta séria para vocês. Um bebê sabe o que está fazendo? Um bebê já decidiu que vai seguir a Cristo Jesus? Não, né? Porque se você perguntar para um bebê, você aceita o Senhor Jesus? Ele vai falar, Gugu Dada, ou seja, ele não vai nem responder. Isso mesmo, ele nem vai responder. Capaz dele ainda olhar para você e começar a chorar. Porque é assim. É assim que funciona. Então, tá errado sim batizar bebê. Doa quem doer, a verdade precisa ser dita. É errado sim batizar bebê. E eu não tô atacando nenhuma religião aqui, tá? Até porque eu não tenho nenhuma religião. Eu sigo a Cristo Jesus e eu falo o que está na palavra de Deus. Que só pode ser batizado aquele que tiver entendimento. Um bebê não sabe o que é certo e o que é errado. Me desculpa, mas não sabe o que é certo e nem o que é errado. Entende? Ele não tem entendimento. Muitas das vezes até uma pessoa adulta não tem entendimento. Por isso que a gente precisa pensar muito bem quando for se batizar. Porque quando a gente se batiza, a gente tem que deixar nossos velhos hábitos para trás. É isso mesmo. A gente precisa deixar os velhos hábitos para trás. Então, se um adulto, por exemplo, que é um adulto alcoólatra, que está no mundo das drogas, isso e aquilo, ele precisa deixar isso para trás antes de se batizar. Não ficar com os velhos hábitos, ok? Senão ele vai ser como um bebezinho, que não vai ter entendimento do que está fazendo. Mas, Maicon, e uma criança? Um bebezinho, tá. Mas e uma criança a partir de 5 anos? Olha, eu não vou dizer que é errado, até porque da igreja que eu participo, que eu não vou falar também, né? Mas a igreja que eu participo, o nosso líder da igreja,
Se não me engano, ele se batizou com 6 anos de idade. Então eu não posso dizer que é errado, porque senão eu estaria ofendendo o líder da minha igreja, né? O líder de tudo, né? Que criou a igreja, que fundou a igreja, ele se batizou com 6 anos de idade. Então eu não posso dizer que é errado, mas tem que pensar muito bem. Continuando, Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, mais uma vez, Jesus ressalta que quem não se batizar, não entra no reino de Deus. O quê? Se eu não me batizar, eu não entro no céu? Você pode ser o santo que for, a pessoa que menos ficou nessa face da terra. Se você não se batizar, não entra no céu. Ponto, acabou. Não vou tocar nesse assunto. Se você não se batizar, você não entra no céu. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, aqui mais uma vez, Jesus ressalta que quem está no mundo, para explicar melhor o que ele disse, quem está no mundo vai sempre querer buscar o mundo, mas quem está no Espírito deve sempre querer buscar o Espírito. É isso mesmo, ou seja, quem ainda não se batizou não vai fazer questão de se batizar, entende? Ela vai querer sempre estar no mundo, sempre querer estar no mundo. Mas quem nasce de novo, quem é batizado, sempre vai querer estar buscando cada vez mais, entende? Marico, vai ter luta quando eu me batizar? Vai, sempre tem luta. Ainda mais quando você decide seguir a Cristo. Mas sabe qual que é a diferença entre nós que somos batizados e aqueles que não são batizados? É que nós conhecemos a verdade e nós usamos Jesus Cristo. É isso mesmo. Jesus Cristo nos ajuda quando a gente está batizado e quando a gente tem o entendimento e quando segue Ele. Já no mundo, quando vem uma luta, a gente se desespera, se estressa, fala palavrão, fala um monte de coisa errada, amaldiçoa, porque a gente não tem Cristo quando a gente está no mundo. É isso mesmo. Essa é a diferença entre uma pessoa do mundo e uma pessoa que serve a Deus. Michael, você já explicou o batismo. Agora, por que é que eu tenho que me batizar? Eu ainda não entendi. Então, se você não entendeu, eu vou fazer você entender agora. Vamos lá para Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro adiante de mim, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Amém. Eu só li até o versículo 6 mesmo para contextualizar o que estava acontecendo, né? Porque o que interessa mesmo é para a passagem de hoje, para a palavra de hoje, é o versículo 4, ok? Mas enfim, eu vou contextualizar um pouco o que estava acontecendo. Porque uma passagem sem contexto é um pretexto para uma heresia. É isso mesmo. Como eu sempre digo, né? Enfim. Aqui estava falando um pouco sobre João Batista. Para quem não sabe, João Batista veio antes que Jesus para preparar o caminho de Jesus, ok? Ele não era o Cristo. Ele apenas veio, um servo de Deus, preparar o caminho para o Messias. Aqui conta também que João Batista estava batizando as pessoas, ok? Estava batizando. E aqui no versículo 4 a gente consegue ver claramente o porquê do batismo. Então vamos lá de novo, versículo 4. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então aqui explica que o batismo serve para perdão e arrependimento dos pecados. Ou seja, a partir do momento que você se batiza, está sendo perdoado os seus pecados. O batismo então serve para isso, Marico?
para ser perdoado os meus pecados e eu conseguir entrar no reino de Deus? Isso mesmo. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 13 em diante. Diz o seguinte: ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio. Amém? O que acho que Paulo estava querendo advertir é que estava acontecendo muita idolatria nos coríntios, né? Na igreja de Corinto. Estavam adorando a Paulo, né? O que a Bíblia realmente fala que alguns estavam querendo adorar a Paulo. E daí Paulo adverte ali a igreja de Corinto, dizendo: acaso eu morri por vocês? Acaso fui eu crucificado por vocês? Acaso eu batizei vocês? E é uma verdade. Quem batiza não é o pastor que está batizando a gente. Então a gente não tem que dizer: o meu pastor da minha igreja que me batizou. Não. Jesus batiza. Ele nos batiza, ok? Agora vamos lá para Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, ok? Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amém? Aqui, se a gente vê ali no primeiro versículo, então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Paulo está questionando, né, indagando, se mesmo depois de ser batizado a gente deve ficar pecando, a fim de que a graça de Jesus, ou seja, o perdão de Jesus, venha todo dia sobre nós? De forma alguma. A gente sempre deve ser limpo. A partir do momento que a gente nasce de novo, a gente precisa buscar ser limpo. É claro que algumas vezes a gente vai acabar deslizando, mas a gente precisa pedir perdão todas essas vezes e não buscar ficar pecando todos os dias, entende? Porque a gente já é batizado. Então, se a gente ficar pecando todos os dias, a gente vai só se sujar mais e é capaz de acabar caindo no mundo de novo, né? Coisa que Paulo adverte totalmente. Paulo fala: não, de forma alguma vocês devem ficar pecando só para receber a graça de Jesus todos os dias, a graça do perdão, entende? É isso mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Depois que a gente se batiza, a gente precisa tomar muito cuidado com o pecado, entende? A gente precisa ser mais cauteloso para não pecar de forma alguma. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aqui está basicamente explicando também que a partir do momento que Jesus morreu, lá na cruz, ele levou consigo nossos pecados para que a gente tivesse a vida eterna através do batismo. É isso mesmo, a gente tivesse a vida eterna através do batismo. Porque antes de Jesus ter morrido, não precisava se batizar. Se a gente for pegar a Bíblia, a gente não precisava se batizar. Não falava em nenhuma parte da Bíblia sobre o batismo, né? Mas a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, né, a gente vai precisar do batismo, né? Para morrer junto com ele. Morrer junto com ele? Como assim, Mário? Deixa eu tentar explicar para vocês. Quando Jesus morre, ele está levando consigo todos os nossos pecados. E assim a gente precisa fazer também. Porque quando a gente se batiza, a gente desceu as águas e depois subiu. Quando a gente se batiza, a gente deixa naquela água espiritual, é claro, né? Espiritual, a gente deixa ali os nossos pecados também, ok? Ou seja, a gente vai estar sepultando nossos pecados, ok? Assim como Jesus fez. Quando ele morreu, ele estava levando nossos pecados. Mas quando ele ressuscitou, ele deixou nossos pecados naquela cruz. É isso mesmo, foi naquela cruz que ele deixou todos os nossos pecados. Ou a partir do momento que ele morreu, ficou lá na cruz. Ou vocês acham que subiu para o céu com ele? Claro que não, né? Ficou naquela cruz os pecados. Por isso que ele ressuscitou. Para deixar aqueles pecados naquela cruz, entende? Ficaram tudo na cruz aqueles pecados, ok? E é assim que a gente tem que ser também. Quando a gente se batizar, a gente vai estar deixando nossos pecados naquela cruz, junto naquela cruz lá, ok?
Vai ficar naquela cruz todos os nossos pecados. E assim a gente vai precisar ressuscitar de novo. Ou seja, quando a gente for batizado, a gente vai estar sepultando a velha criatura. E quando a gente levantar do batismo, a gente vai estar ressuscitando em a nova criatura. Uma nova criatura que, naquele momento, não vai ter pecado. E a partir daquele dia, vai procurar sempre ser limpo e não pecar. É isso mesmo. Mas, Michael, Jesus foi batizado? Sim! E na onde que a Bíblia fala que Jesus foi batizado? Vamos lá para Mateus 3, a partir do versículo 13. Diz o seguinte: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: Sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: Deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem muito me agrada. Amém? Aqui conta nossa, não sei vocês, mas é uma das minhas passagens também favoritas dos evangelhos, é o batismo de Jesus, porque quando a gente lê, a gente, fica chocado e que coisa mais linda! A partir do momento em que Jesus se batizou e ele saiu das águas, desceu uma pomba. O Espírito Santo, em forma de uma pomba, desceu sobre ele. E já pensou uma voz do céu falar assim, nessa tradução diz, este é o meu filho amado, em quem muito me agrada. Mas tem outras traduções que diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E é muito lindo, muito lindo mesmo. Veio uma voz do céu. E acredito que todos que estavam ali, né? Não sei se era só João e Jesus que estavam ali, talvez tivesse outras pessoas. Se tivesse outras pessoas, tava ali outras pessoas, provavelmente ouviram a voz de Deus dizendo: Este é meu filho amado, de quem muito me agrada. E, cara, isso me emociona muito, isso me deixa muito feliz, me arrepia, sabe? Ver realmente que Deus se agradava muito de Jesus. E, Jesus é o Filho de Deus, né? É muito incrível isso. Vamos lá para Marcos 16, a partir do versículo 15. Diz o seguinte: E lhes ordenou: Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Aqui ressalta mais uma vez que apenas quem crer e for batizado vai entrar no reino de Deus. Mas, Michael, eu posso crer e não ser batizado? Pode crer e não ser batizado, mas você não vai entrar no céu. É simples. Ou seja, se você crer, não adianta você crer, eu acreditei a minha vida inteira em Jesus, mas não for batizado, não entra no reino de Deus. Me desculpa, não entra no reino de Deus. Ok? A não ser, é claro que tem, por exemplo, a exceção de você apenas ser batizado com o Espírito Santo, que daí é lá na hora da morte. Por exemplo, é um senhor de idade de 80 anos, que não conheceu Jesus a vida inteira, e ali nos últimos suspiros dele, Jesus vem e fala para ele, se arrepender, ele se arrepende e tudo mais, o Espírito Santo batiza ele ali na hora, e ele consegue ir para o céu. Mas a pessoa que teve a vida inteira conhecendo Jesus, conhecendo tudo e não querer ser batizado, infelizmente não entra no reino de Deus. É claro, quem crer e for batizado será salvo. Não existe você crer e não ser batizado. Não existe você ser batizado e não crer. As duas coisas, uma completa a outra. Todo aquele que nele crer, ou seja, crer em Jesus, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Salvador, vai entrar no céu. Todo aquele que nele crer e for batizado. Para ser batizado, você precisa nascer de novo, ou seja, sepultar a velha criatura, entende? Porque você vai estar morrendo, sepultando a velha criatura e depois ressuscitando. Ou seja, ressuscitar na nova criatura. Ou seja, você vai ter cumprido o batismo, entende? Mas aqui adverte também: todavia, quem não crer será condenado. Ou seja, quem não crer e não ser batizado vai ser condenado.
Acho que ficou bem claro para vocês nessa questão do batismo. Espero que tenha ficado bem claro. Eu tentei esmiuçar aqui para vocês entenderem, né, sobre essa questão do batismo. Espero que vocês tenham entendido, ok, essa questão do batismo. Então foi isso. Até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser comigo de novo. Então até o próximo vídeo. Se você gostou da palavra de hoje, essa foi a riqueza que Deus tinha para falar nos nossos corações. E é isso. Me segue lá no meu canal no YouTube, o nome é Universo do Michael, vai estar aí na descrição, é só clicar aí. Temos 4.000 inscritos, glórias a Deus, louvado seja Cristo. Se inscreve aqui no canal da Bárbara também, tá pertinho dos 100 inscritos. Eu acho que quando esse vídeo for ao ar já vai ter batido 100 inscritos, né? Eu espero, toda honra e glória a Deus. Deixe seu like também. Comenta aqui embaixo se você quer uma oração, né? Ou comenta se você gostou do vídeo, né? E se você entendeu tudo certinho sobre o batismo. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.